Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Renato. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da nossa revista, O Reino de Deus nas Parábolas de Jesus. Chegamos então aqui ao estudo de número 7, a parábola do filho pródigo. Temos aqui a verdade aplicada que diz que não há limites para o amor de Deus. Se nos arrependermos verdadeiramente, Ele estará sempre disposto a nos perdoar e a esquecer as nossas falhas. O texto áureo diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Os objetivos da lição dizem que nós devemos enfatizar que atitudes tolas gera duras consequências, esclarecer que Deus nos ama e nos aceita de volta e mostrar que Deus está sempre pronto a perdoar o pecador. Os textos de referência dessa parábola está em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo de número 32. E aqui na introdução nós podemos dizer que esta parábola foi originada de um questionamento dos escribas e fariseus que reclamaram o fato de Jesus assentar-se com pecadores e comer com eles, demonstrando comunhão, coisa que o alto clero da tradição rabínica jamais aceitaria, porque isso implicaria, de alguma forma, a quebra do decoro religioso. Era algo escandaloso alguém da alta religiosidade ou um rabino do alto clero judaico assentar-se com pessoas de má fama. Daí então é que surgiu estas 3 parábolas no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que é também chamada de uma trilogia da reconciliação, ou seja, da trilogia do resgate, que são a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola em estudo, que é a parábola do filho pródigo. E aqui no tópico 1 fala da partida do filho pródigo. Tópico 1.1 diz: um sonhador inconsequente. Aqui Jesus inicia a parábola dizendo que certo homem tinha 2 filhos e que o filho mais moço disse ao pai: dá-me a parte que me cabe na herança. E segundo Deuteronômio capítulo 21, versículo de número 17, quando se fala da partilha da herança entre o filho, ainda que seja da mulher menos amada, o primogênito que desta nascer deve receber 2/3 da herança, enquanto que o filho mais novo caberá a ele apenas 1/3 da herança. E o pai, ele tinha o direito de fazer a partição dos seus bens, dividir a herança ainda em vida, e só depois da sua morte é que os filhos teriam o direito de tomar posse daquilo que lhes pertencia. Mas o filho aqui, ele chega e pede ao pai a sua parte na herança com o pai ainda vivo. E isso dentro da cultura judaica, através da Mishnah e também do Talmud, que são documentos históricos que fazem parte da confissão de fé da religião judaica, isso soava como um insulto, porque era como se o filho fosse um parricida, que desejasse a morte do pai para tomar posse dos seus bens. E isso para o pai foi um insulto muito grande e gerou um escândalo imenso na família. E, pela tradição, o pai teria o direito de apedrejá-lo por causa desse insulto, porque isso demonstrava que ele era um rapaz rebelde e contumaz. E lá na lei de Moisés, no capítulo 21, versículo 18 ao 20 de Deuteronômio, a lei diz que se os pais tiverem filhos rebeldes, ele pode pegar aquele filho e levá-lo à porta da cidade, onde os anciãos reunirão para decidir sobre o caso. E os pais contarão todo o caso dizendo: este nosso filho é rebelde e contumaz, ele é comilão e beberrão, e não nos obedece. E então os anciãos darão ordem e os homens daquela cidade apedrejarão o filho à porta da cidade para que sirva de exemplo para os demais. Mas o pai desta parábola, embora insultado, ele resolve utilizar, ao invés do seu direito de justiça, estender a graça, respeitar o livre-arbítrio e dar autonomia para que o seu servo, através da autonomia da vontade, o seu filho, tome as decisões que ele quer tomar. Isso significa que, nesse caso, Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas,
Muito embora ele saiba que as decisões que nós tomemos podem trazer sérias consequências para a nossa vida, mas ele permite que nós experimentemos isso para que nós tenhamos mais experiência em nossas vidas. Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 19, o Senhor diz: eis que eu ponho diante de vós os céus e a terra como testemunha, para que vocês hoje escolham o caminho que vocês querem seguir. Eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, e escolham, pois, a vida para que vocês e vossos filhos sejam felizes. É o que Deus espera de cada um de nós. Aqui o pai não impede o filho de pedir a herança e de ir embora para o mundo, mas ele simplesmente sabe que as consequências o farão lamentar profundamente. E isso é algo extremamente interessante, porque o filho, ao fazer isso, a tradição rabínica diz que ele deveria ser excluído da família, que ele deveria perder o anel do dedo em que estava a marca da família, e isso faria com que ele perdesse também o seu nome. Ele não teria mais o direito de usar o sobrenome da família e do seu clã, perderia sua posição, perderia o seu lugar à mesa, e para a família ele seria considerado morto, um déspota que jamais teria o direito de regressar de volta ao lar para ser novamente tratado como filho. Mesmo assim, almejando viver as paixões da mocidade, contra a vontade da família, o filho mais novo decidiu sair de casa sem medir as consequências dos seus atos. Ele confiou no seu coração, colocou os olhos no mundo e achou que valeria muito mais a pena viver uma vida regada de prazeres e de dissoluções do que viver debaixo da casa do pai, onde existiam regras de boa conduta, de boa egidez, de boa moral. Ele simplesmente queria lançar mão de todo o seu direito de herança para ter uma liberdade que ele achou que ele conseguiria no mundo. E isso aí, de fato, essa cobiça nasce no coração dele quando ele ainda está dentro de casa, e ele acaba concluindo ela quando ele vai para o mundo. E aqui as escrituras nos mostram que lá em Tiago, capítulo 1, versículo de número 14, que a nossa cobiça que nos derruba. Ele diz, olha, a cobiça, quando cada um de nós é tentado pela nossa própria cobiça, e quando essa cobiça nos atrai, nos seduz, ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Ele cobiçou o mundo, essa cobiça o atraiu e o seduziu, dando à luz o pecado. E ele foi para o mundo, e lá ele consumou o pecado, e o pecado gerou a morte espiritual. Isso é algo realmente complicado. Provérbios capítulo 14, versículo de número 12, diz que há caminhos que aos homens parecem direito, mas ao fim deles são caminhos de morte. Tópico 1.2, um desperdiçador dos bens da família. E o pai dividiu entre eles os seus bens. Dias depois, o filho mais novo reuniu a sua fortuna e foi para um país distante, onde teria desperdiçado tudo, vivendo uma vida de dissoluções e libertinagem. Uma vida de dissolução e libertinagem era uma vida regada a álcool, drogas, prostituição, bacanais, rodadas de cervejas, noitadas em prostíbulos, E de alguma forma isso demonstra que aquele jovem ele mergulhou num mar de promiscuidade e de depravação total. Ele estava cheio da grana, estava rico, pomposo, com certeza com vestes, roupas de moda da marca daquela época, algo extremamente ali luxuoso, glamuroso, o bolso cheio de dinheiro, tinha amigo para tudo quanto é canto. Mulher a perder de vista, fazia fila, com certeza, para ficar com ele, porque seria um jovem bonito e rico. E de repente, vindo uma grande fome naquele país, a escassez bate na porta, ele perde todo o seu glamour, perde a sua riqueza, e da mesma velocidade que ele perde as suas riquezas, é a mesma velocidade que os amigos saltam pela janela e o deixam sozinho, desprovidos, maltrapilho, com roupas velhas, sujo, e ninguém recebeu ele na casa dele depois dele ter gastado tudo o que ele tinha com os amigos. A única coisa que sobrou para ele foi se encostar em um dos cidadãos daquele país. E aquele cidadão disse, ei, tu não vai ficar encostado aqui não. Se quiser viver na minha casa, vai trabalhar com os porcos, vai cuidar dos porcos. E porcos, segundo
Levítico capítulo 11, versículo de número 7, era um animal imundo. E a tradição judaica diz que era o estado máximo de humilhação quando um judeu tinha que ser obrigado a trabalhar para cuidar de porcos para sobreviver. Era descer a mais profunda escala de humilhação da cultura judaica, um judeu ter que cuidar de porcos. E o pior de tudo é que, além de cuidar dos porcos, ele estava com tanta fome que ele queria comer das bolotas, das alfarrobas, das vagens que somente os pobres comiam e também os porcos. E ele nem pobre e nem porco. Ali ficou muito pior para ele. Ele não estava mais na camada social nem de pobre, nem no mesmo nível social dos porcos. Ele estava um nível abaixo que nem da comida dos porcos ele poderia comer. Imagina que nível de execração, que nível de deterioração moral, sociológica e espiritual que esse homem estava vivendo. E isso representa a máxima perfídia. Uma vida totalmente afundada no poço e na miséria do pecado e da dissolução, que mostra a imagem do homem que se recusa a viver na presença de Deus em busca dos prazeres do mundo. O diabo, que pintou para ele um quadro de grandes aventuras sem responsabilidades alguma, deixou de dizer para ele que as responsabilidades e que as escolhas ruins que ele fez na vida trariam sérios prejuízos morais, espirituais e emocionais para a vida dele. O diabo sempre assim atrai, seduz as pessoas, pinta uma vida de independência com Deus, assim como ele usou dessa estratégia para fazer com que Eva caísse da presença de Deus, pintando um quadro de independência, de uma vida de liberdade fora da presença de Deus. Agora, de alguma forma, também ele seduz o filho pródigo a viver, e também há muitas pessoas dessa forma a viverem uma vida de liberdade, mas no final, essas pessoas que estão tanto em busca da liberdade acabam vivendo numa vida de escravidão. E por quê? Porque não há lugar no mundo onde a pessoa possa viver seguro e ser feliz estando desviado da presença de Deus. Nós não temos nenhum outro bem além do Senhor. Aqui no tópico 1.3 diz um pecador arrependido. Aqui, nesse caso, o pai, mesmo lamentando pela decisão impensada do filho, ele jamais impediu que o filho fosse embora. Ele sabia que a dor e o sofrimento fariam o seu filho voltar. E o filho lá, naquela situação, ali sendo até mesmo impedido de comer da lavagem dos porcos, ele cai em si. Esse cair em si significa ele voltou à sua consciência, ele voltou ao juízo, ele lembrou-se de onde era, de onde caiu, e depois ele se arrependeu dos seus pecados. E a Bíblia diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te para que eu não venha diante de ti e remova de ti o teu candeeiro. Na verdade, isso aí pode estar falando em relação à igreja de Éfeso, mas nos mostra também que se aplica também ao filho pródigo que abandonou o seu primeiro amor para buscar uma vida de liberdade e promiscuidade fora da vontade de Deus. O filho que em sua vida devassa, agora estava fora de si, após a queda e ser consternado pelo sofrimento e pelas aflições, ele acaba lembrando-se da casa do pai. E é justamente isso que acontece. A pessoa, quando está vivendo no auge da sua vida, gozando de prestígio social, de riqueza, de posses, ele está nem aí para Deus. Quando ele vai à lama, a bancarrota, quando todo mundo o abandona, aí ele se lembra de onde ele caiu, se arrepende e deseja voltar. O sofrimento é um mecanismo de Deus para trazer o homem de volta à sua presença. Sempre foi assim desde a cultura de Israel. Os filhos de Israel pecavam contra Deus, mas Deus usava os inimigos que restaram na cidade para fustigar Israel, para que, diante de uma avassaladora angústia, Israel se voltasse para Deus através do sofrimento e da dor. E esse filho pródigo aqui, ele acaba se lembrando da casa do pai. Ele aprendeu da maneira mais amarga que o caminho dos prevaricadores é áspero e que tribulações e angústias virão sobre todos aqueles que se afastam de Deus. A ilusão dos prazeres se foi quando a miséria bateu à sua porta e ele se arrependeu profundamente dos seus pecados e realmente agora considerou de forma muito importante. Ele disse: olha, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. É o que está aqui no tópico 2.
o filho pródigo retorna ao lar. Ele começou a meditar dizendo: quantos trabalhadores na casa de meu pai tem abundância de pão e eu estou aqui perecendo de fome. E só que ele sabia que ele já não tinha mais herança para reclamar, que ele não tinha mais o direito de ser chamado de filho, que ele agora estaria praticamente ameaçado de entrar na comunidade e ser linchado pela comunidade, porque quem cometesse um ato como esse, a tradição dava o direito da comunidade linchar e botar para fora, não deixar nem entrar na casa do pai. Então não havia mais nada o que dizer. Mas ele mesmo assim, diante da dor e do sofrimento, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dizer: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me apenas como um dos teus jornaleiros. Ele considerou que o pecado que ele cometeu não foi um pecado apenas contra Deus, mas um pecado apenas contra a sua família, mas também um pecado contra Deus. Por que foi um pecado contra Deus? Porque, segundo a tradição judaica, a Terra Santa, a cidade de Israel, era um solo sagrado. E quando um homem saía da terra de Israel para ir viver em uma outra nação, era como se ele estivesse abandonando o culto às promessas e à aliança judaica que todo judeu preservava com muito afinco e com muito amor. E a partir daí, era como se ele estivesse vivendo uma vida de apostasia, deixando o reduto de Deus, o santuário de Deus, para viver com os ímpios. E ali então ele realmente se sente muito envergonhado por isso. Por isso que ele diz que eu pequei contra o céu e também pequei perante ti. Ele entendeu que o pecado que ele cometeu foi contra Deus e contra o Pai e também contra a sua família, porque foi um insulto tão grande que ele pega parte do direito familiar, das riquezas da família e vai para o mundo e gasta em prostituição. E ele pensa: olha, já não resta mais nada a não ser voltar para o meu pai e implorar para ele que ele me coloque como um dos seus trabalhadores, porque lá pelo menos eu vou ter o que comer e beber. Seu coração já não era mais soberbo como antes, aquele que saiu exaltado, com o nariz para cima, achando que era o bambambam, ele volta para trás, querendo uma vaga de empregado na casa do pai. Ele era muito rico, agora volta muito pobre, humilhado e abatido, a ponto de saber que era melhor viver como empregado na casa do pai do que morrer de fome, afundado na miséria e perdição. E aqui diz: levantando-se, foi para seu pai. Voltar para o pai, irmãos, é a melhor atitude que cada um de nós temos que ter em nossas vidas, né? A Bíblia diz: torne-se para o nosso Deus, que ele é grandioso em perdoar. Isaías capítulo 55, do versículo 6 em diante. Ele diz: buscai ao Senhor Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e torne-se para o Senhor, que é grandioso em perdoar. E tópico 2, a busca do pai pelo filho perdido. O pai sabia que em algum momento o filho perderia todos os seus recursos, porque o pai sabia que o filho era perdulário, que o filho era sem experiência na vida e totalmente irresponsável. Ele sabia que aquela grana, que aquela fortuna que o filho saiu, logo iria se dissipar, porque o filho não tinha mentalidade empreendedora. O filho era apenas um gastador. Daí vem o termo filho pródigo. Pródigo significa desperdiçador de bens. E o pai, mesmo sabendo que o filho saiu da casa abruptamente, irresponsavelmente, ele sabia que o filho iria voltar. Só que ele tinha um impasse muito grande. Ele todos os dias saía para ver o filho, e a Bíblia diz então que ele viu o filho quando o filho ainda estava longe. E ainda, ao invés de guardar rancor pela loucura do filho, o pai aguardava ansiosamente seu retorno. Deus também espera que cada um de nós voltemos para a sua presença. Ele diz: tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 7. E de longe ele reconheceu o rapaz. Ele viu que o rapaz estava pobre, que o rapaz estava imundo, maltrapilho, descalço, derrotado, mas ainda assim ele o conhece como seu filho. E aqui um sentimento profundo de Deus, a íntima compaixão, a profunda misericórdia de Deus se manifesta mais uma vez aqui nesta parábola. Ela aparece na parábola do credor incompassivo, ela aparece na parábola dos dois devedores, ela aparece nesta parábola, e em algumas outras parábolas Jesus sempre utiliza o termo de a parábola do bom samaritano, né?
ele sempre utiliza do termo movido de íntima compaixão para declarar que não era apenas um sentimento comum, um sentimento ali de dó, mas era um sentimento visceral, algo que era realmente profundo, era um amor ágape, um amor divino, que Deus demonstra que independentemente das falhas, ele vai em direção ao seu filho, movido de íntima compaixão, corre ao seu encontro e o abraça. E aqui nós temos o equívoco de achar que o pai corre para abraçar o filho porque estava com saudade do filho. Na verdade, o pai corre em direção ao filho para abraçar o filho, para protegê-lo ali da vizinhança. Daqui a pouco eu explico. Mas eu vou explicar também que o ato do pai correr era algo extremamente considerado uma humilhação para alguém de uma posição tão grande, para um ancião, para um senhor da idade daquele homem, né, do pai de família, porque para correr sem tropeçar no vestido, o pai tinha que levantar a túnica ali até a altura dos joelhos, e ele estaria de alguma forma mostrando as suas pernas, né? O que na cultura judaica era extremamente vergonhoso o homem mostrar as suas pernas em público. Mas aquele pai, ele ignora toda a humilhação que ele está passando naquele momento e ele levanta a túnica e corre, né, para ter mais velocidade, para correr em direção do filho, para abraçar o filho. Porque estava morrendo de saudade? Não porque estava morrendo de saudade, mas porque a Bíblia, a história da tradição judaica, o Mishnah e também o Talmud ensinam que existia um ritual chamado de Kezazah. Esse ritual do Kezazah era um direito legal que a comunidade tinha de, ao ver um déspota que havia traído a família, de parar imediatamente na porta da cidade e não deixar ele entrar na casa do pai. E eles tinham que, imediatamente quando eles vissem o transgressor, eles tinham que utilizar-se de um ritual daquela época de quebrar um jarro de barro. Quebrando aquele jarro de barro, eles estavam impedindo aquele homem de entrar e que ele estaria sendo considerado definitivamente morto para a família e para aquela comunidade. E se ele insistisse em entrar mesmo depois do vaso quebrado, aquele jovem, ele poderia ser linchado e apedrejado publicamente até morrer. Era uma tradição, e essa tradição era uma tradição legal na cultura judaica. E quando o pai corre para abraçar o filho, ele não corre de saudade, ele corre simplesmente para quê? Para agarrar o filho antes que o filho entre nos portões da cidade e a comunidade ali, então, aplique a lei do Kezazah contra ele. Então, ele abraça o filho, ele diz agora, eu aceito o meu filho de volta. Eu agora abraço o meu filho está sob a minha proteção. Vocês não podem apedrejar o meu filho, ele está debaixo do meu abraço. Lá no Salmo 91 diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, e estando na presença de Deus, mesmo que nós estejamos encerrados de tribulação e angústia, os braços de Deus nos envolvem, impedindo-nos de sermos de alguma forma devorados pelo pecado e também pela exigência da lei que determina a condenação do transgressor. A lei do Kezazah determinava a condenação e o apedrejamento, a quebra do vaso. E quando o pai abraça o filho antes de chegar na porta da cidade, ele diz, não quebrem o vaso. O meu filho agora está debaixo da minha proteção. Me respeitem. Respeitem o meu filho e não ataquem o meu filho. O que ele faz? Ele corre e protege o seu filho. Né? E isso nos mostra a proteção de Deus. Que, muito embora nós merecêssemos a condenação, Deus enviando o seu Filho ao mundo, ele nos resgata dos pecados e nos protege e nos livra de todo mal para que nós não sejamos fulminados pela exigência da lei. Tópico 2.3 fala do amor incondicional do pai. O filho pródigo, depois que o pai o abraça e o leva para a sua casa, já na sua fazenda, em total segurança, o filho vai tentar apresentar para o pai o discurso que ele tinha ensaiado. Ele vai dizer, pai, eu pequei contra o céu, pequei perante ti, né? Já não sou mais digno de ser chamado de teu filho, trata-me como apenas um jornaleiro da tua casa. Mas o pai, ao invés de aceitar aquele discurso daquele rapaz, ele nem deu bola para o discurso. Ele abraçou o filho, beijou o filho e com alegria chamou os servos da casa, dizendo, olha, tragam a melhor roupa e vista no meu filho.
Tragam o anel e coloquem nos seus dedos e sandália nos seus pés, porque este meu filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Matem também o bezerro cevado e vamos festejar. O que é que o pai estava fazendo? O pai estava devolvendo ao filho a sua honra. Aqui não significava que o filho pródigo voltou para casa mais uma vez para ser rico. O que ele voltou para casa é para ter um lugar à mesa e para ter de novo o anel que carregava a marca do clã de novo no seu dedo. Aqui, quando ele colocou aquela roupa nova no seu filho, ele estava devolvendo-lhe o decoro, a dignidade e a beleza de filho. Ele estava dizendo, você agora está sendo revestido da minha justiça. E a Bíblia diz que nós que estamos em Cristo, nos revestimos da justiça de Cristo. E lá no Salmo, em Isaías, Isaías 61, versículo de número 10, diz, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação e cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com turbante e como noiva que se enfeita com as suas joias. E nós podemos ver também que lá em Zacarias capítulo 3, versículo 4, o anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as vestes imundas dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e colocarei vestes ricas em você. Isso aqui para nós é algo extremamente profundo e demonstra como Deus, esse ato de colocar vestes novas, representa a devolução da justiça, da dignidade e o perdão dos pecados daquele filho. Ao colocar o anel no dedo daquele filho, ele está dizendo, olha, eu estou colocando para você um sinal de pertencimento à família. Estou dando a você o direito de assinar documentos, porque ali tinha um selo naquele anel, que quando se colocava cera derretida ali, ele podia assinar documentos em nome de seu pai. Estava devolvendo para ele a honra de agir como um filho digno de ali ainda trabalhar na casa de seu pai. E quando ele dá as sandálias aos pés daquele servo, ele também está dizendo para ele, para aquele filho, dizendo, você não vai ser tratado como servo. Embora você pecou contra mim, eu trouxe você para minha casa novamente, para viver comigo, no meu regaço, como meu filho, porque os escravos não usam sandália, os escravos não têm direito a usar sandália. Então eu devolvi para você um lugar à mesa. Aí agora nós vamos entrar em algo muito importante. Tópico 3, o amor e o dilema do pai com seus filhos. Aqui entra o clímax dessa lição, porque aqui a parábola deveria se chamar o dilema do pai e os seus dois filhos perdidos. Ele tinha um filho perdido em casa e o outro filho perdido fora de casa. Mas aqui nós vamos entrar num detalhe ainda que eu gostaria de analisar com vocês, que é o bezerro cevado. O bezerro cevado era um bezerro de engorda. Um bezerro que era guardado para um momento especial, para um momento em que alguém muito importante chegasse na família e fosse recepcionada ou fosse um festejo muito importante, uma celebração muito importante para a família, deveria ser guardado como uma espécie de sacrifício pacífico. E ali então ele pega aquele bezerro cevado para comemorar a morte do seu filho e ele manda matar o bezerro cevado, comer e se alegrar. Ele convida toda aquela comunidade para participar daquele banquete, chamado também de sacrifício pacífico, que dentro da tradição judaica é também chamado de um banquete de ação de graça ou banquete de reconciliação. Ele chama a comunidade a participar daquele banquete para que ele dê um testemunho público de que o filho foi perdoado, para que a comunidade não tenha mais o direito de utilizar a lei do Quesazá, quebrando o vaso para expulsá-lo e declará-lo como morto perante a comunidade. Isso nos demonstra claramente que Cristo, Deus publicamente, não nos envergonha de nos chamar de Pai. Ele nos recebe como filhos, nos dá dignidade, beleza e decoro e faz com que nós venhamos desfrutar da sua grandeza e ostentar a nossa filiação. Isso reflete o que Deus fez por nós, sabendo que a lei exigia a nossa condenação. Deus, através de Cristo, ele sacrifica o seu Filho precioso e, através do seu sangue, ele nos livra da condenação da lei e nos dá o direito à vida eterna. E agora aqui falando dos dois filhos, o filho mais velho, quando ele ouve aquele som de flautas, né, de instrumentos musicais tocando, ele está chegando do campo, depois de um árduo dia de trabalho.
ali de uma labuta muito grande, e ele chega do campo e escuta aquela festa. Aquele filho mais velho é o filho que nunca saiu de casa, era o filho certinho, era o filho bonzinho, o filho trabalhador, que nunca transgrediu um mandamento sequer do seu pai, mas ao mesmo tempo era um filho que parecia que não conhecia verdadeiramente o caráter do pai. Era um filho que não usufruía da verdadeira comunhão do pai. Ele fica indignado e não entra na festa. Geralmente o religioso nunca entra na festa da graça. Ele não quer participar da salvação das pessoas. Não aceita que pessoas carregadas de pecado, com histórico e com currículo criminoso horrível, recebam o perdão e a graça de Deus. E são pessoas assim que, infelizmente, muitas igrejas ainda têm. Pessoas que não se contentam com a salvação das outras, que não concordam com o perdão e a graça de Deus para com pessoas que, aos olhos dela, elas não merecem. Mas Deus não nos olha com os óculos dos homens. O filho estava olhando aquele homem, o irmão mais novo, com os óculos da lei. O pai estava olhando para a situação do filho mais novo com os óculos da graça. O filho mais velho chega para ele e diz assim, olha, o pai chega, filho, por que você está emburrado? O seu irmão estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Por que você não entra para se alegrar comigo? E o filho dizia, há tanto tempo eu te sirvo e o Senhor nunca me deu um único cabritinho sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Aí vem esse teu filho, ele nem considera mais o filho pródigo como seu irmão. Esse teu filho aí, e depois de ter desperdiçado todos os teus bens com as meretrizes, com as prostitutas, aí o bezerro cevado, que deveria ser para minha alegria com os meus amigos, o Senhor vem e mata o bezerro cevado para ele. A visão tão egoísta aqui do irmão mais velho fez com que ele perdesse a percepção da graça, o feeling da graça. Porque ele estava achando que o pai restituindo o filho novamente à família, que ele de novo estaria tirando dos 2/3 que ele tinha direito na sua herança para dar para alguém que já havia desperdiçado os bens. E o pai, na verdade, não estava sendo injusto com o filho mais velho, porque ele não estava tirando da parte que cabia ao filho mais velho para dar ao filho mais novo. Tecnicamente, nós temos duas visões aqui. Como o pai não havia ainda morrido, ele poderia refazer, depois de novos ganhos, refazer de novo um outro testamento, dando uma parte para o filho mais velho e outra parte para o filho mais novo. Mas o que se entende aqui na tradição judaica é que o filho mais novo ele não retornou para casa para voltar a ser rico, mas voltou para ter status de filho, para ter um lugar à mesa, não para tomar o lugar ou a posse da herança que já estava na mão do filho mais novo, mais velho, porque aí o pai estaria cometendo uma grave injustiça contra o filho mais velho. Ele simplesmente estava devolvendo o filho um lugar à mesa, a comunhão de filho, o status de filho. E ele jamais estaria desprezando o seu filho mais velho. Paulo diz que Deus jamais desprezou Israel, que nós somos apenas um ramo de oliveira brava sendo enxertado na oliveira verdadeira, que Deus jamais abandonou o seu povo e que ainda que o remanescente diz, os filhos de Israel sejam como as areias da praia do mar, é o remanescente que vai ser salvo. Deus ainda tem um trato com Israel. Ele nos colocou na mesa como filhos para participar da graça, mas ainda não desprezou o filho mais velho. Só que o filho mais velho não entendia. Ele simplesmente queria ali, de alguma forma, que Deus exterminasse os pecadores e que somente Israel tivesse direito à salvação. Deus disse, não, eu vou enxertar alguém em vocês, eu vou dar o direito dos gentios que aceitarem o meu filho pela fé de assentar-se na mesa com vocês. E aqui o amor de Deus pelos salvos e perdidos. Então, as três parábolas, a trilogia que nós explicamos, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, demonstra que Jesus, então, ao concluir essa parábola, demonstra que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, que há muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que confiam em si mesmo e não necessitam de arrependimento. A mensagem que Jesus deixa para os escribas e fariseus é que há festa nos céus quando um pecador se arrepende e que Deus acolherá tanto os filhos, assim como continua a amar Israel, seu primogênito, mesmo que este não reconhecesse plenamente a sua bondade
e a razão de seu amor pelos não-judeus. Fico por aqui para não alongar demais o vídeo. Agradeço por sua audiência, boa aula e até a próxima em nome de Jesus.